Sou pastor do colegiado ali na Primeira Igreja Batista em Poá, junto com o pastor Daniel, a ministra Márcia, o ministro Denis Felipe e o futuro pastor de jovens Claudinei, que vai passar pelo concílio agora no começo do ano. Minha esposa não está aqui hoje, mas ela mandou saudações para vocês. Ela está escalada para trabalhar hoje na PIB de Poá, então ela não pôde me acompanhar. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Agradeço essa igreja. Já fui abençoado por vocês, e talvez vocês não saibam disso, mas uma das igrejas a qual eu estudei e me preparei para o concílio foi essa aqui. Durante um mês, 4 vezes nesse mês, eu me reuni com o pastor Gilberto, e ele foi meu professor que me preparou para passar pela Sabatina Batista para se tornar pastor. Então, quando vocês virem eu chamando o pastor Gilberto de professor, eu não estou falando errado, que eu considero o pastor Gilberto um professor de pastor. E agradeço ele pela oportunidade e pela confiança de estar aqui com vocês. Amém? Os irmãos que estejam nos acompanhando de casa também, nossa boa noite. Que Deus abençoe vocês. E a mensagem de hoje, meus irmãos, ela é uma mensagem que fala muito ao meu coração. Ela foi uma mensagem que me impactou muito, ter ouvido ela muitos anos atrás, ter estudado sobre ela. E eu costumo trazê-la um pouco para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E às vezes, quando nós falamos da Bíblia, nós pensamos que os textos bíblicos e as realidades da Bíblia, às vezes, eles estão distantes de nós, mas eles não estão. Todas as aflições daqueles homens que eles sofreram são as mesmas que nós sofremos hoje, os medos, as dúvidas, né? E falando de história, no ano de 1939, na Europa, quando o exército nazista ele se preparava para enfrentar talvez a Inglaterra e começar aquele momento da Segunda Guerra Mundial, o governo inglês, à beira de uma guerra inevitável, o rei, ele distribuiu alguns cartazes pelo país, né? E também preciso dar o crédito. A mensagem de hoje, ela foi inspirada, eu posso fazer em algum momento algum comentário, a um pastor e escritor, teólogo, Max Lucado, do livro Deus Cuida de Você. Ele é um bom livro para você ler, para você presentear alguém que você ama. E em algum momento eu posso parafrasear alguma coisa que ele possa ter dito nesse livro. E com a iminência de guerra chegando à Inglaterra, o rei ele soltou alguns cartazes que o primeiro dizia: sua coragem, sua animação, sua firmeza nos trarão a vitória. Esse foi o primeiro cartaz que ele soltou para animar aquele momento de dificuldade que a Segunda Guerra Mundial trazia. E ele soltou um segundo cartaz que dizia: a liberdade está em perigo, defendam com suas forças. Mas existia uma possibilidade deles perderem a guerra, deles sucumbirem àquele inimigo forte, que era a Alemanha nazista que se aproximava deles. E eu vou pedir para o Guilherme colocar uma imagem aqui no telão. Vocês já devem ter visto essa imagem. Keep calm and carry on, que significa mantenha calma e siga em frente. Essa imagem ficou guardada durante muitos anos, durante a Inglaterra, num local que o governo guardou, porque não precisou, porque eles triunfaram durante a guerra. Mas essa mensagem seja: mantenha calma e siga em frente. E o texto que hoje nós vamos meditar está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 ao 3. A versão que eu vou ler é a NVT. Talvez o Guilherme coloque ali da mesma versão.
E vocês, por favor, vocês possam deixar a Bíblia de vocês aberta, né? Que nós vamos navegar por esse livro de 2 Crônicas 20. Diz assim o texto: a guerra com as nações vizinhas. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei, e já está em Hazazon, Tamar, isto é, em Gede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor, e ordenou um jejum em todo o Judá. Senhor, que a sua palavra ilumine nossas mentes, aqueça nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esses primeiros 3 versículos desse livro, ele revela algo terrível. Ele revela um reino que havia passado por uma divisão. Nesse momento da história, já existia o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era o reino de Judá. E com a separação dos reinos, eles ficaram um pouco vulneráveis a ataques externos. Esse é um ponto que eu gostaria de falar. Quando nós estamos divididos na igreja, na nossa família, no nosso meio de relacionamento, quando a divergência de opinião é algo mais importante do que o relacionamento, isso nos traz um perigo. Que essa divisão ela tende a nos deixar mais fracos e nos deixar mais vulneráveis a ataques que a vida possa nos apresentar. É importante que a igreja de Deus, o reino de Deus, ele sempre ande unido. Por mais que nós possamos discordar de opiniões e em algum outro aspecto, nós sempre temos que manter a unidade como povo de Deus. E também dentro dos nossos lares, isso é muito importante. É muito importante que nós tenhamos um lar unido, que nós possamos ceder e ser compreensivo com as diferenças que nós enfrentamos no nosso lar. Com nossos pais, com nossos cônjuges, com nossos filhos, porque sempre alguém está em um momento diferente da vida e sempre alguém vai enxergar a vida com outros olhos, diferente do nosso. Nesse momento da história, o rei Josafá, ele reinava sobre o reino do sul. Já havia ocorrido a separação dos reinos. E de repente ele recebe uma notícia que 3 reinos o atacariam. 3 reinos vinham em sua direção para tirar sua paz. E, meus irmãos, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, levávamos a vida de uma forma tranquila, tocávamos nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas atividades, quando de repente alguns problemas, no plural mesmo, chegam até nós. E esses problemas, eles vêm para tirar nossa paz. E quando um problema vem, que ele vem acompanhado de outros, no plural, eles nos fazem duvidar de muitas coisas, nos deixam preocupados. Parece que um problema ele nunca vem sozinho. É sempre, às vezes, uma ameaça de um desemprego, uma fragilidade na saúde, ou com um problema familiar. É sempre algo que nos alcança numa pluralidade que nos desestabiliza. E nós, como servos de Deus, nós pensamos: onde está Deus? Por que o Senhor está permitindo que isso nos alcance? Ou por que o Senhor está permitindo que isso alcance um servo do Senhor, que nós estamos orando, intercedendo e clamando a Deus diante de uma situação dessa? Josafá, ele confessa no versículo 3 que ele ficou com medo. E o fato dele confessar que ele ficou com medo é um fato de muita coragem. Porque Josafá, ele era o rei. Ele era um homem que precisava dar uma resposta para um problema. E às vezes nós, como adultos, muitas situações nos causam medo. E muitas das vezes nós não podemos admitir para os nossos dependentes, né? As pessoas que esperam uma resposta
de nós. Mas Josafá, ao mesmo tempo que ele fica amedrontado, ele ordenou um jejum em todo o Judá. Ele pediu para que as pessoas entrassem em jejum para ver qual a melhor saída para aquele momento. No versículo 4, diz o seguinte: E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Todas as pessoas daquele reino, eles foram até Josafá participar daquele jejum, daquele momento. E o interessante sobre isso, meus irmãos, que quando um problema ele nos alcança, talvez a última coisa que nós fazemos é orar, ler a Bíblia e pedir uma solução de Deus. Às vezes, muitas das vezes, o que nós fazemos é consultar se nós ainda conseguimos parcelar no cartão. Nós ligamos, às vezes, para um amigo. Nós tentamos resolver do nosso jeito. E aí depois, quando tudo dá errado, aí a gente ora ao Senhor. Me lembra muito quando eu era criança, quando meu pai comprou uma televisão. E depois a gente tentar inúmeras vezes mexer na televisão, quando nada mais deu certo, a gente foi ler o manual. E isso, às vezes a gente parece que faz isso no dia a dia da nossa vida. Meu pai chegou com uma Telefunken. Quem aqui é da época da Telefunken, né? Meu pai chegou com uma Telefunken lá em casa, e aí aqueles canais analógicos, e aí tinha que sintonizar. Aí meu pai tentou, falou, vê se tem um livrinho aí dentro da caixa. Aí depois de horas, nós fomos ler o manual e conseguimos ligar a televisão. E no nosso dia a dia, isso acontece. Nós nos sentimos sufocados, nós temos medo, nós ficamos inseguros, nós questionamos Deus, nós atuamos errado, pioramos a situação, e aí vamos orar para Deus, e às vezes nós desdenhamos da nossa própria oração, porque nós tratamos a nossa oração como um tapa-buraco, como um serviço de recapeamento de asfalto. Nós viemos orando como se nós tivéssemos invertido a situação, diferente do rei Josafá. Ele não fez como o rei da Inglaterra, que distribuiu panfletos incentivando o povo a ir para a guerra e depois preparando eles para uma possível derrota. Ele fez o caminho totalmente contrário. Ele orou a Deus primeiro, ele admitiu a sua fragilidade, e às vezes como que é difícil para a gente admitir a nossa fragilidade? Porque em algum momento da vida, nós tivemos uma leve impressão de que nós já fomos bons em alguma coisa. Nós já fomos bem conceituados no trabalho, nós já tivemos algum momento que nós tivemos alguma destreza em algum momento da nossa vida, mas a grande verdade é que nós somos frágeis, nós somos pequenos. E a resposta e o suporte para todo sofrimento que nós passamos na vida, ele só pode vir de Deus. Josafá, no versículo 5, diz assim: Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Aqui, meus irmãos, a partir do versículo 6, é algo tremendo a oração de Josafá. Josafá vai revelar como que uma oração, meus irmãos, ela tem o poder para mudar o destino da nossa vida, e como uma oração, ela deve ser feita. Como que nós devemos clamar ao Senhor por ajuda, embora nós sabemos que o Senhor é soberano, e tudo que acontece em nossa vida tem a permissão dele. Mas nós também podemos clamar por misericórdia, por força, reconhecer, Senhor, por nós não conseguimos lidar com essas dificuldades da nossa vida. Senhor, nos ajude. E no versículo 6 em diante diz assim: E orou: Ó Senhor, ó Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu
este templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não o destruíram. Vejam como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Meus irmãos, olhando para vocês aqui, eu vejo claramente que a grande maioria aqui tem mais de 18 anos. Talvez eu possa estar errado, mas eu acredito que a maioria aqui tem mais de 18 anos. Eu acredito que se todos vocês chegaram aqui essa noite, até o dia de hoje aqui nessa igreja, eu acredito que se sentasse com todos individualmente, todos teriam uma história para contar. Uma história difícil de algum momento que vocês passaram na vida de vocês. E tenho certeza que muitos de vocês falariam que não sabem como vocês superaram esse momento da vida de vocês. E às vezes algum de vocês possam estar passando por um momento difícil hoje. E Josafá, durante essa oração, ele faz questão de trazer à memória esses momentos, dessas lutas que o povo de Deus passou. Essas aflições que eles passaram. O Josafá, ele lembra ao povo em alta voz, ele orando como rei, e ele clama a Deus, Senhor, o Senhor nos ajudou no nosso passado, o Senhor ajudou os nossos antepassados, o Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor está conosco até o dia de hoje, e nós só chegamos até aqui graças ao Senhor. Mas no final da oração ele diz, não sabemos o que fazer, mas confiamos no socorro que vem de ti. Meus irmãos, e quando nós chegamos a esse momento que nós não sabemos o que fazer, que nós temos que confiar no silêncio de Deus. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou ansioso. E às vezes o meu excesso de oração não é porque a minha fé é uma fé admirável, mas talvez porque eu seja ansioso, pecador. Sou muito pecador e fico ali clamando na misericórdia de Deus, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, desse pobre pecador. Eu gostaria às vezes de orar uma vez, entregar na mão de Deus e descansar. Mas eu fico orando repetidas vezes. Porque eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou como Josafá. No versículo 13, diz que enquanto todos os homens de Judá estavam diante do seu Senhor com suas crianças de colo e suas esposas e seus filhos, quando os homens ficaram em silêncio e os homens não sabiam o que fazer, o Senhor se pronunciou, o Senhor respondeu. E é muito interessante quando o Senhor responde às nossas orações, porque nós, às vezes, ficamos pedindo para que um anjo apareça e fale conosco. Mas se um anjo aparecer para a gente, talvez a gente morra do coração. Porque a Bíblia fala que toda vez que teve uma manifestação de um anjo, todos morreram de medo. A não ser hoje, né? Algumas igrejas que a pessoa vai para o inferno, volta, vai, volta, fala com o anjo, fala com aquilo, fala... Algumas pessoas são muito corajosas. Mas talvez nós, se um anjo aparecesse, um sobrenatural assim, talvez nós morreríamos. Baseado nas Escrituras. E do versículo 14 ao 17, meus irmãos, o Senhor fala: o Espírito do Senhor veio sobre um homem, ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matania, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem,
contra eles. Vocês o encontrarão subindo de Ziz, no fim do vale, que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. E o Senhor respondeu à oração daquele povo. Não foi um anjo que apareceu. O céu não se abriu, como aconteceu no Egito, mas foi através de um homem. Através de um homem o Senhor falou. E muitas das vezes, quando nós estamos no nosso momento de aflição, e nós estamos preocupados, um irmão, ele traz uma palavra de conforto. Mas às vezes nós pensamos, o irmão, coitado, não sabe o que está falando. Meus irmãos, o irmão pode estar sendo boca do Senhor na sua vida. O irmão pode estar sendo usado pelo Senhor para confortar o teu coração. Às vezes uma criança. E às vezes nós não nos comportamos como Josafá comportou nessa passagem bíblica. Josafá ele teve uma certeza que aquela resposta vinha de Deus. Josafá sabia que era o Senhor falando naquele momento. E Josafá, ele tem um ato de fé e um ato de coragem diante dessa situação. No versículo 18 diz: Então Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas do clã de Coate, de Coré, se levantaram para louvar em voz alta o Senhor, o Deus de Israel. Um servo falou para o rei que o Senhor ia cuidar daquela situação. O rei ficou feliz, eles louvaram ao Senhor, e aquela situação não havia sido resolvida ainda. A fé de Josafá é inspiradora. Queria eu ter essa fé. Queria eu orar uma vez ao Senhor. Queria eu, quando o irmão falasse para mim, vai ficar tudo bem, e eu acreditasse que vai ficar tudo bem. Porque eu acredito que o meu irmão é boca do Senhor na minha vida. Eu acredito que o servo do Senhor, a igreja do Senhor, o Senhor usa os filhos dele para falar conosco. Mas às vezes a minha fé ela oscila. Minha fé não é tão inspiradora como a de Josafá. E Josafá ele é um exemplo de homem, é um exemplo de fé para a gente. Essa situação era terrível. Eram 3 reinos que se juntaram para pegar um reino dividido. O reino de Judá e Israel, eles não eram mais um reino só. Eles haviam se separado. E um reino separado, ele fica enfraquecido. E outros 3 reinos se juntaram para enfrentá-lo. E às vezes é assim que a nossa vida está. Às vezes a nossa vida está enfraquecida. E 3 problemas alcançam a nossa casa. 3 problemas vêm para nos desestabilizar e provar a nossa fé. E olha o que o versículo 20 diz. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: Escuta-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando. Senhor, por sua santa majestade, cantavam assim. Vocês já conseguiram imaginar? Talvez o Brasil entrando numa guerra e o presidente da República falasse que os homens que fossem lutar nessa guerra, eles fossem na frente cantando em formato de uma fanfarra. Quem seriam os homens que iriam ter coragem de ir na frente desse exército? Eu acho que nenhum, né? Todo mundo pensaria, o presidente não está bem, né? O presidente está com algum problema. Mas a certeza de Josafá era tão grande que eles triunfariam, que ele pede para os levitas irem à frente cantando louvores. E meus irmãos, quando aquele ditado popular diz que quando nós somos aprovados com louvor, quando nós passamos com louvor,
fomos aprovados com louvor, pode ser uma menção a esse momento da Bíblia. Porque eles venceram uma batalha com louvor. Eles venceram uma guerra louvando a Deus. É isso que vai nos revelar os versículos do 20 ao 24. Do 22, perdão. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon e de Moabe e do Monte Seir. Eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local, de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se poderia enxergar, e não escapou nenhum de seus inimigos. Olha que história fascinante essa do rei Josafá. Ele reinava com tranquilidade. Ele foi informado de 3 problemas que alcançaram o reino dele, que alcançaram a casa dele. Ele admitiu que estava com medo. Ele orou. A resposta veio através de um irmão. Ele confiou na resposta de Deus. Ele confiou em Deus plenamente, ao ponto de não ter confiado da boca para fora, quando ele pede para os levitas irem à frente, cantando hinos e louvores ao Senhor. E quando ele chega diante do problema, o problema está resolvido. Aquele exército, eles lutam entre si e eles mesmos acabam aquela guerra. Mas isso é algo difícil, né? Para a gente, limitado, seres humanos. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus pode nos ajudar dessa forma. Mas Ele pode, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele quer que nós trabalhemos junto. Uma das passagens que eu acho fantástica na Bíblia é Êxodo 17, quando o exército de Israel, eles ainda não eram um exército, e eles saem do Egito. Depois vale a pena vocês conferirem Êxodo 17. E eles estão num local que tem pouca água, e eles estão enfraquecidos. E de repente um exército inimigo se ajunta para atacá-los. E o Senhor tinha acabado de prover todos os milagres, resolvendo todas as situações deles. Mas naquele momento, o exército de Israel precisa trabalhar pela primeira vez. Moisés pede para 2 jovens meninos, Josué e Caleb, irem para a frente de batalha. E ele, junto com Uri e Arão, sobem para orar. E eles triunfam naquela guerra. E o Senhor, meus irmãos, o que Ele pede para nós essa noite? Que nós tenhamos fé no Senhor. Que nós confiemos nas nossas orações, nas respostas de Deus. Que nós lutemos contra a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, a nossa incredulidade. Que nós perseveremos no Senhor e acreditemos no poder do Senhor nas nossas vidas. Ele pode transformar aquelas lutas que nós temos dificuldade. Mas se Ele não mudar, o que nós faremos? O Senhor tem a obrigação de resolver. Em alguns momentos da vida, o Senhor, como Ele diz para o apóstolo Paulo, e o Senhor se gloria na fraqueza, a graça te basta. Aquele espinho na carne de Paulo, aquilo era o que mantinha o apóstolo Paulo alinhado com Deus. Eu costumo brincar com os irmãos da igreja que eu sempre tive vontade de morar num sítio e ter uma caminhonete. Mas será que Deus vai atender minha oração? Será que talvez se eu morasse num sítio e tivesse uma caminhonete eu iria para a igreja? Ou será que eu ia ficar envolvido no sítio na caminhonete e daqui a pouco eu não lembrasse mais de Deus? Se o Senhor não me deu, o Senhor conhece meu coração pecaminoso. Isso é um exemplo, tá, meus irmãos? Isso é um exemplo. Eu tenho vontade mesmo de morar na roça, mas eu nunca orei pedindo para o Senhor uma casa e uma caminhonete. Mas às vezes algumas orações nossas não são atendidas pelo nosso próprio bem. Em Hebreus 11:33, disse: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, promessas e fecharam as bocas de leões.
E 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. O que vence as nossas dificuldades é a nossa fé em Cristo Jesus. C.S. Lewis diz que se a nossa fé e a nossa devoção a Deus estiver em algo que é possível nós perdermos, nós estamos fardados a serem felizes para o resto da vida. Se a nossa fé estiver enraizada em algo que o mundo possa nos tirar, nós corremos um sério risco de sermos infelizes. Se a nossa fé estiver no nosso trabalho, se a nossa fé estiver nos nossos poderes aquisitivos, se a nossa fé estiver na tranquilidade da nossa casa, se a nossa fé estiver em um país que está livre de perseguição, se a nossa fé estiver em algo que o mundo possa nos tirar, a grande possibilidade de nós sermos infelizes é enorme. Que a nossa fé, meus irmãos, esteja sempre em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa única esperança de dias tranquilos na eternidade. Amém? Gostaria de orar pelos irmãos e depois devolvendo a palavra ao nosso irmão. Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, por esse momento do Senhor falar a nós. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor nos traga esperança, fé, consolo, que o Senhor cuide dos nossos corações, dos nossos pensamentos, que o Senhor nos mostre, Pai, que a alegria está em Ti, que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus, e que esse mundo não tem nada a nos oferecer, Pai. Que o Senhor use as nossas vidas, os nossos momentos, para inspirar pessoas, para trazer pessoas para o Senhor, para trazer a liberdade, a libertação e a esperança da eternidade com Cristo Jesus. Que o Senhor, Pai, nos capacite, como o Senhor capacitou os apóstolos, os homens da Bíblia, os homens que cuidaram da sua palavra até o dia de hoje. Que o Senhor nos capacite, como as pessoas que cuidaram dessa igreja no passado, que cuidam hoje e que passarão essa igreja para a nova geração. Que o Senhor esteja com eles, Pai, guiando eles. Nós te agradecemos por essa igreja que resiste a dias tão difíceis, por esses irmãos que se dedicam à Tua palavra, por essas pessoas que enfrentam jornadas exaustivas de trabalho, mas vêm para a Tua igreja, Pai, creem no Teu nome, se alimentam com a Tua palavra, Pai, e levam Jesus para os momentos de intimidade deles e para os seus próximos. Que o Senhor use cada irmão aqui, Pai, essa noite, em nome de Cristo Jesus. Que essa semana que se inicia, Pai, seja uma semana de muita reflexão. Que nós possamos nos dobrar a Tua palavra, meditá-la todos os dias, pensarmos em qual é a nossa missão aqui na terra e como nós temos trabalhado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos sustente e nos guie nessa caminhada terrena. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão.